Eu queria falar sobre tantos filmes dele que eu sou apaixonado, mas é que não vai dar. Senão vai ficar um vídeo de 2 horas aqui, eu ficar falando de Koreeda e nossa senhora. Saudações, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu fiquei uma semaninha afastado, mas eu tava tentando bolar umas coisas novas para trazer pro canal. E eu acabei bolando alguns quadros que eu achei que seriam bem interessantes de falar aqui. E o de hoje é o quadro Retrato, onde eu vou contar um pouco sobre a vida e obra de algum diretor e indicar 3 filmes que são bem significativos da filmografia e eu acho que resumem um pouco do que é o trabalho desse diretor. Eu acabei criando esse quadro, assim como os outros que vou mostrar nas próximas semanas, para realmente incentivar as pessoas a conhecerem outros filmes de outras culturas, de outros diretores, sair um pouco dessa coisa de Hollywood que eu gosto e que eu assisto e que eu acho super bacana, mas para mostrar realmente que tem outras coisas por aí, tem outras pessoas fazendo um outro tipo de cinema com uma linguagem totalmente diferente. Se você que está assistindo esse vídeo nunca viu algum desses filmes e assistir, se gostar, uau! Se não gostar, tudo bem também, porque é só tipo mais uma maneira de você conhecer coisas que estão rolando por aí, que não é o cinema americano que está rolando hoje. Eu pensei bastante quem poderia ser o primeiro diretor que eu ia falar, e como o filme dele estreou semana passada no circuito, e como ele é um diretor que eu sou realmente apaixonado pelo trabalho, eu vou falar hoje sobre o diretor japonês Hirokazu Koreeda. O Koreeda, ele nasceu no Japão em 1962, e ele sempre teve o sonho de ser um escritor, porque ele era muito introspectivo e ele não gostava muito do contato com tantas pessoas. Inclusive ele entrou na faculdade de letras, só que ele abandonou porque ele matava muita aula para ir ao cinema. E aí no final dos anos 80 ele conseguiu um trabalho na televisão. Em 91 ele conseguiu dirigir o seu primeiro documentário para a televisão. E na televisão ele conseguiu dirigir alguns documentários. Infelizmente eu não consegui encontrar nenhum para assistir. Se alguém tiver algum, souber onde eu consigo encontrar, por favor escreva aqui nos comentários. E todos esses documentários, na verdade, pelo que eu li da temática deles, eles acabam sendo muito significativos para toda a filmografia que vai se construir nos longas de ficção. A estética do Koreeda é muito particular, ele tem um olhar muito poético sobre a vida e principalmente sobre família, memória e ausência, que são temas que estão praticamente em todos os filmes. Pelo menos um desses temas está em algum dos seus filmes. Eu acho que em todos, pensando assim na filmografia de longas ficção que ele dirigiu, e em cada filme ele aborda isso de uma maneira diferente. E isso é muito interessante sobre o Koreeda e o quão genial ele é em abordar essa temática de maneiras tão diversas. Assim, nos primeiros longas de ficção dele são longas um pouco mais contemplativos, os diálogos são mais escassos, ele tende quase ao documental mesmo, ao retratar a vida de pessoas. E, se eu não me engano, são 2 filmes, que é o Maborose e o Tão Distante, que eu acho que são os 2 filmes mais contemplativos e que tem um visual bastante contundente, assim. São 2 filmes feitos inteiro com luz natural. Aí, ó, Inharito, achando que tá apavorando aí na coisa, ó. E com o tempo, na verdade, ele vai trazendo elementos mesmo da ficção e até do melodrama para os filmes dele. Muita gente acaba não gostando muito disso, mas eu acho que é um ponto super positivo porque ele fala de temáticas em alguns filmes bem dramáticas,
só que ele não cai no clichê de saídas fáceis pra falar isso, de choradeiras e lágrimas gratuitas. Uma coisa muito importante, eu acho, de falar sobre o cinema do Koreeda é o que tá nas entrelinhas, porque os personagens, eles muitas vezes parecem não estar fazendo nada. Isso é uma coisa que ele inclusive fala, que ele insere bastante cenas com comidas, principalmente nesse novo filme dele que estreou, que é o Nossa Irmã Mais Nova. Ele insere muitas cenas de comidas e de pessoas comendo e conversando banalidades enquanto estão comendo. E ele fala que as pessoas estão comendo e estão falando de comida, mas que no fundo as pessoas não estão pensando em comida o tempo inteiro enquanto estão falando. Então o cinema, ele é um cinema muito das entrelinhas e dessas intenções escondidas de cada personagem. Isso é incrível e traz uma riqueza absurda para o trabalho dele. E agora eu vou falar sobre 3 filmes que eu considero bastante significativos na filmografia dele e que eu acho que contam muito do trabalho. Se você assistir esses 3 filmes, eu acho que você vai entender bastante do trabalho e quem sabe queira conhecer a filmografia dele inteira, que é maravilhosa. O primeiro filme é o filme Depois da Vida, de 1998. O filme Depois da Vida, ele é muito emblemático porque ele acaba misturando um pouco de documentário com ficção e fantasia. O filme conta de um lugar entre o céu e a terra, é um limbo, purgatório, enfim, que as pessoas, quando morrem, vão para esse lugar e são apresentadas aos seus guias espirituais. E durante 3 dias, elas na verdade precisam escolher uma memória que elas viveram durante a vida para lembrarem na eternidade e levarem essa memória para o paraíso. O Koreeda, para fazer esse filme, ele entrevistou 500 pessoas sobre memórias inesquecíveis. Muitos desses depoimentos ele acabou inserindo no filme. O filme é de uma poesia, de uma delicadeza e de uma genialidade absurda, porque depois desses 3 dias dessas personagens tentando decidir uma memória inesquecível, essa memória ela vai ser encenada, filmada por uma equipe e levada ao paraíso com essa pessoa. E eu acho que por isso esse é um filme que eu acho bastante emblemático na filmografia dele. O segundo filme é um filme de 2004, Ninguém Pode Saber. Na verdade, Ninguém Pode Saber, ele é baseado numa história real que aconteceu no Japão no final dos anos 80. Inclusive o Koreeda, ele escreveu o roteiro do Ninguém Pode Saber em 89. Ele tentou correr para algumas produtoras com o roteiro debaixo do braço, mas ninguém produziu. E em 2004 ele conseguiu, enfim, com já uma experiência, com um nome aí, conseguiu fazer o filme. Ele mudou bastante o roteiro, que é a história de uma mãe que esqueceu, abandonou os filhos em casa, 4 filhos trancados em casa, sem energia elétrica, sem muita comida e muita água. O Koreeda conta que, na verdade, nesse caso, o que instigou muito ele a fazer esse filme foi, na verdade, a figura dessa mãe, que foi retratada como um monstro, não sei o que, e ele não queria colocar isso no filme. Ele achava que, enfim, era um ser humano cheio de falhas, e não que ele queira defender o ato que ela fez, enfim, mas ele quis retratar um pouco dessa humanidade. O filme, ele poderia muito facilmente ser assim, melodramático, e ele não é em momento algum. O filme, ele é cru, ele é muito real. Essas 4 crianças são incríveis no filme, inclusive o ator principal que faz o filho mais velho, que eu acho que na época tinha 12 ou 13 anos, ele ganhou o Festival de Cannes de melhor ator. O trabalho do Koreeda com atores é incrível, e com crianças, então, é um trabalho extraordinário.
Na verdade, ele usa uma metodologia toda especial para trabalhar com crianças. Ele, na verdade, não ensaia com nenhuma delas e nem dá o texto para elas decorarem. O texto é dado no dia da filmagem, ali na hora. O que ele faz, na verdade, ele convive bastante com essas crianças antes da filmagem, ele tenta conhecer bastante quem são essas crianças e ele propõe exercícios junto com câmera e junto com a equipe para as crianças também se adaptarem ali àquele ambiente de set de filmagem. E isso, aí na hora da filmagem, a improvisação e a maneira com que cada ator mirim trabalha vem muito espontaneamente, vem na hora. Assistindo Ninguém Pode Saber, é um absurdo que aquelas crianças fazem e é o primeiro filme de todas elas. E o último longa que eu vou indicar é o filme Pais e Filhos, de 2013. O filme ele conta a história de uma família que descobre que o filho foi trocado na maternidade por outro garoto. E aí entra a justiça no meio, se os pais vão ou não trocar as crianças, porque elas já têm acho que 5 anos na verdade, e o filme aborda todo esse drama dessa troca, que vai acontecer ou não. Essa temática, ela é muito forte e o filme poderia cair num melodrama barato e não cai. O Koreeda ele pega essa história e ele trata ela de maneira bastante poética e ele trata muito dessas nuances de emoções das personagens, muito mais do que essa coisa da troca, ai vai trocar, não vai, meu Deus do céu. Ele trata com humor, com poesia, toda a questão de cada personagem do filme e a maturidade, na verdade, que as crianças têm muito mais do que os adultos em muitos momentos da vida. E eu acho que é isso. Na verdade, eu não quero falar muito sobre os filmes, eu quero mesmo que vocês assistam. Se vocês nunca assistiram nenhum filme do Koreeda, não estão acostumados a ver filmes orientais com um ritmo um pouco mais lento, eu sugiro que comece pelo Pais e Filhos, que é o último filme que eu indiquei, e vá em ordem decrescente. Se você já assistiu esses filmes, tente assistir outros da filmografia, que foi bastante difícil de tirar, só 3 para eu comentar aqui. E eu escolhi na verdade esses 3 porque eu acho que eles representam momentos bem distintos na carreira do Koreeda e que tratam dessa coisa da família que eu falei, da perda, da morte, muito forte e cada um à sua maneira. O Depois da Vida tem essa coisa fantasiosa, mas tem essa coisa documental e um pouco mais poética, contemplativa. O Ninguém Pode Saber, ele trata de um assunto bastante delicado, com muita naturalidade, sem pieguices, sem melodrama, de maneira muito real. E o trabalho dele com esses atores crianças é incrível. E o Pais e Filhos, que é um filme um pouco mais acessível, mas com muita emoção e dirigido de maneira bastante bonita e competente pelo Koreeda. É isso. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, comentem aqui se vocês já viram algum desses filmes ou não. Me sigam no Twitter, lá eu vou contar um pouco das coisas que eu tô assistindo. Curtam também a fanpage no Facebook, lá eu, além dos vídeos, eu posto algumas críticas de filmes que eu tô indo assistir, algumas dicas culturais. A página do Facebook tá aqui na descrição do vídeo. E é isso. Até mais.